O Senhor Jesus foi para ser crucificado, saiu fora da cidade, porque não podia, era desonra demais para a cidade crucificar alguém. Então foi fora da cidade. Então saiamos, pois, a ele fora do acampamento, suportando a vergonha que ele suportou, pois não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Certa ocasião, observando esse versículo e no folheto, e conta a história de um homem que morava numa cidade muito rica, ele era riquíssimo, tinha tudo quanto é coisa boa ali naquela cidade, não faltava nada, tinha muito amigo, quase todos eram amigos dele, e é um homem estabilizado, nasceu e criou naquela cidade. Mas tinha um porém nele, que toda vez que ele passava o endereço para alguém, ele falava assim, de passagem. Eu dava o endereço, avenida tal, número tal, bairro tal, de passagem. E lá um dia alguém perguntou, deu curiosidade, perguntou, mas assim, nós conhecemos você tem, toda a cidade é amiga sua, e você tem de tudo aqui, se você tem saúde, tem regalia de tudo aqui, você vai embora daqui? Sim, vou, a qualquer momento vou mudar daqui. Porque a minha cidade está nos céus. É de lá que aguardo o Senhor Jesus, que transformará meu corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Nós não temos morada permanente aqui. Que dia vai falecer? Que dia vai falecer? Qualquer horinha dessa, qualquer um de nós pode partir aqui. Chegou aquela hora de Deus, não tem Unimed, não tem dinheiro, não tem oração. Chegou aquela hora, bate mesmo. Tudo está determinado por Deus. Tudo está determinado por Deus. Agora vamos falar alguma coisa sobre os apóstolos. Todos os apóstolos morreram assassinados. Todos os apóstolos morreram assassinados. Como morre assassinado, o que é? É que tinha inimigo cruel. Será que ele não orava? Será que ele não orava? Certo, tinha inimigo cruel. Só o apóstolo João, que, segundo a tradição, ele morreu de velho. Mas o outro, tudo foi assassinado. O apóstolo São Paulo, ele escreveu alguma coisa muito interessante aqui. Vou ler a partir do versículo 23. São ministros de Cristo? Eu ainda mais. Falo como fora de mim. Em trabalho, muito mais. Em açoite, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei num abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigo de rio, em perigo de assaltante, em perigo entre patrícios, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigília, muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de toda a igreja de Deus. Agora, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Está escrito assim.
Vou ler a partir do versículo 11. Não digo isso por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me com toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele foi treinado no sofrimento. E depois, no fim da jornada terrena, decapitado. Então, é isso aí a situação. Lá no capítulo 2 de Apocalipse, falando na igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Esmirna, escreve isso, diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se diz judeu e não a são, mas são da sinagoga de Satanás. Não tema as coisas que está para sofrer. Escutai, o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais provado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Por que eu estou lendo isso aqui? Porque nós estamos num mundo cruel. E nós aqui somos apenas peregrino e forasteiro. Nós não temos morada permanente aqui, a nossa pátria está no céu. Aqui nós estamos sujeitos a tanta coisa, tanta dificuldade, que às vezes nós não paramos. Por isso que eu estou falando das coisas que quase ninguém fala. Se fala hoje muito satisfação do nosso ego. É bênção, bênção, bênção. Satisfação do nosso ego. Mas o crente fiel ao Senhor Jesus, o que está cotado para morar no céu, não tem boa coisa aqui não. Aqui no capítulo 2 Coríntios, capítulo 4, vou ler um versículo aqui, o versículo 10, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifesta também em nosso corpo. Agora o versículo 16 em diante assim: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompe, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Nosso homem exterior é o que nós vemos. Vão ficando velhos, vão ficando acabando e até descer a sepultura. Mas o interior se renova, porque está quase vencendo aquele dia que vai estar para sempre com o Senhor, já livre dessas dificuldades que encontramos aqui, né? Por isso também não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa,
O interior, contudo, se renova de dia em dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Leve e momentânea tribulação. Isso é que a Sandra passou. Leve e momentânea tribulação. Produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Portanto, nós não fixamos olho nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e a que se não vê é eterna. Então, aquilo que nós vemos são coisas passageiras. É saúde, é dinheiro, é folgueiro, passeio. Isso aí é passageiro, não tem futuro. Mas o que não vê é eterno, é seguro. Então é isso aí, muito interessante meditar nisso aí. Agora, nós vamos lá no capítulo 15 do Evangelho de João. O versículo 18 e 19 está escrito assim: se o mundo vos odeia, sabei se o mundo vos odeia, sabeis que antes de vós me odiou a mim. Se fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como não sois do mundo, antes dele vos escolhi, e é por isso que o mundo vos odeia. Vocês odiou o Senhor Jesus, então todo que serve o Senhor Jesus é odiado pelo mundo. Todo aquele que é dominado pelo pecado, dominado por Satanás, torce a cara quando vê um crente sincero. Agora, se caso ele for amigo lá, ele está agradando o mundo também, então ele consegue arrumar amigo lá também. Então é dessa maneira. Mas logo no início aqui, está escrito assim, versículo 1, diz assim, João 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. O Senhor Jesus falando, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Então, vamos falar alguma coisa a esse respeito. Toda pessoa que quer colher fruto bom, ele planta semente de qualidade. Que proprietário que investe numa lavoura, num rebanho e que não fica satisfeito quando recebe os frutos adequadamente, os lucros adequadamente. Planta feijão, colhe muito feijão. Planta arroz, colhe muito arroz. A alegria do agricultor, do fazendeiro, é quando prospera aquele investimento que ele fez. Assim também acontece com o Senhor Jesus e Deus. Deus, como agricultor, investiu no Filho para formar essa lavoura que somos nós. E essa lavoura precisa de agradar quem? O agricultor. Precisa de agradar o agricultor. Ele, para isso, ele fez esses investimentos, plantou essa vinha, plantou essa parreira para colher uva. Eu sou videira verdadeira, quando vocês que às não sabem o que é uma videira, é a árvore que produz a uva. É a árvore que produz a uva. Então, ali,
o Senhor Jesus comparou ele como a árvore, a videira, e o Senhor, e Deus como o agricultor. Quem é que cuida da árvore? Quem que cuida da parreira? É o agricultor, Deus. Então, diz assim, todo ramo em mim, o Senhor Jesus falou, todo ramo em mim que não dá fruto, ele, corta. E aqui no versículo 6 está escrito assim, se alguém não permanece em mim, será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Todo ramo em mim como? Ligado ao Senhor Jesus, ligado na videira. Cada um de nós que passamos pelo novo nascimento, nós somos enxertados no Senhor Jesus, que é a videira. Então nós recebemos a seiva do Senhor Jesus. Nós somos galho. E esse galho, estando ligado no Senhor Jesus, o agricultor espera que ele dê fruto. E fruto bom. Mas se ele não dá fruto, ele é cortado, secado e joga no fogo e queima. Elimina esse galho do Senhor Jesus. Se alguém está em Cristo, não. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que estão ligados ao Senhor Jesus, não há condenação nenhuma. Mas aqueles que não dá fruto, ele corta. Agora, vamos ao lugar que eu estou querendo chegar aqui. Esse versículo ainda, o versículo 2 diz assim, todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda. Aqui que está alguma coisa muito interessante. Aquele ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. A vontade do agricultor é que nós produzimos frutos. O ramo produz fruto para a alegria do agricultor. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. E que fruto que ele espera de nós? Submissão a Ele, temor a Ele, dedicação a Ele, trabalho para Ele, adoração a Ele, louvor a Ele, trabalho, colocar o corpo como sacrifício vivo e santo para servir a Ele. Aí que é os frutos que nós, obediência a Ele, principalmente temor a Ele. Nós precisamos disso aí. Agora vamos falar alguma coisa de poda. O que é poda? Não sei se vocês já viram, a Cátia conheceu muito bem quando eu mexi com café lá, né? Aquele pé de café, saía aquele monte de broto no pé dele, embaixo lá assim, bonito, que já está cheio. E a gente precisa arrancar tudinho aquilo ali, porque aquilo ali não deixa as varetas crescer, e é as varetas que produzem o café. Se deixar, virava uma vassoura e não produz nada. Precisa de poda. E no lugar daquela poda ali, ficava correndo uma seiva do pé de café. O pé de café sofre com aquilo ali, vai descendo, até sarar aquilo ali. Então, é alguma coisa dolorido. Então, a Bíblia diz assim,
A Bíblia diz assim, lá no capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, de Colossenses, aliás, Colossenses capítulo 3 diz assim: portanto, se foste ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não que são da terra, pois morrete e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Se foste ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima. E muitas das vezes nós estamos correndo atrás de bênção secular, satisfação do nosso ego, satisfação do nosso ego. E Deus está olhando para nós, estou triste com meus filhos lá. Olha, em vez dele me honrar, dar prioridade a mim, está dando prioridade às coisas não tão necessárias. Ou a vez de totalmente desnecessária. Então, a Bíblia, lá no capítulo 12 de Hebreus não, no capítulo 12 de Romanos, diz assim: não vos conformeis com esse mundo. Isso é assim mesmo, mas não tem problema não, isso é assim mesmo. Não vos conformeis com esse mundo. Então, tem essa situação. E lá no capítulo 12 de Hebreus, está escrito assim: ainda não resisti até o ponto de derramar o próprio sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como filho. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desanime quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama. O Senhor corrige a quem ama e açoita a todo que recebe por filho. E para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como filho. Pois que filho há que o pai não corrige? Que filho há que o pai não corrige? Se, porém, está sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. O que é bastardo? Está lá, mas não é filho. Além disso, tivemos nossos pais humanos, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigia, como bem lhe parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Nos corrige para ser participante da santidade. Vamos ver o que é mesmo santidade. Agora, porém, libertado do pecado e feito servo de Deus, tende o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Tendo nossos frutos para santificação e, por fim, a vida eterna. E Hebreus capítulo 5, versículo 9, está escrito assim: tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todo aquele que lhe obedece. Quem é que vai ter a salvação? É todo aquele que lhe obedece. Eterna salvação.
E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todo que lhe obedece. Isso aqui, a obediência a Deus, através da sua palavra, é a nossa santificação, nós separando para Deus através da obediência. Obediência. Nós, aqui nesse mundo, nós temos que viver como a garça. A garça fica nos pântanos, sujeira, lagoa, tudo sujo, pezinho todo sujo, mas apenas sempre branca. Ali ela tira comida, ali ela tira alguma coisa para alimentar, mas não contamina, não suja a pena. E nós também, nós temos nossa veste branqueada pelo sangue do Senhor Jesus, e nós não podemos contaminar com as coisas podres desse mundo de jeito nenhum. E quando nós contaminamos, ou passa na nossa cabeça interesse de contaminar, então vem poda na nossa vida. Vem poda na nossa vida. E além da poda na nossa vida, todo vaso, para ser um vaso bonito, ele tem que passar pelo fogo. Provação. Todo ouro, para poder ficar bonito, tem que passar pelo fogo. Provação. Então nós temos provação e correção e tentação. Provação, correção e tentação. Tentação, vou explicar, tem muita pessoa que não sabe discernir essa situação. A tentação é uma oferta que nós temos vontade, porque a nossa natureza pecaminosa tem vontade de adquirir, e o inimigo coloca, oferecendo para nós, ó, aqui está, aqui, ó, pega aqui, ó, pega aqui. Fez um pacotão bonito, cheio de brilhoso, cheio de fita, mas é uma bomba relógio. É uma bomba relógio. Então nós vemos essa situação. Então nós temos agora tentação, é isso. Agora provação é alguma coisa que nós passamos por prova, justamente para provar nossa fé. Provar nossa fé. É como se essas meninas que estudam aí, se não fazer o primeiro ano, não consegue fazer o segundo ano. Se não fazer o segundo ano, não tem condição de fazer o terceiro ano. Precisa fazer etapa no estudo. Então, na medida que nós vencemos uma provação, nós chegamos mais perto de Deus. E fortalecemos mais. O apóstolo São Paulo, aquela provação dele, passar fome, passar necessidade, agora chegou um ponto que agora eu posso tudo naquele que me fortalece.